Olá pessoal, Tilton na área e hoje eu vou levar vocês para um passeio diferente. Hoje eu vou mostrar como está o passeio público, o parque mais antigo de Curitiba. O passeio público foi o primeiro parque de Curitiba e criado para drenar um pântano. E pense na minha satisfação em vir aqui mostrar isso, porque na década de 90 ele era meu caminho de vir para a escola. E após isso eu nunca mais vim aqui. Então, para mim foi bem gratificante. Despertou uns gatilhos, lembrei de umas coisas que eu nem imaginava mais lembrar. E o Colégio Tiradentes ali, a entrada também ficava por aquele portãozinho e não tinha essa grade aqui, só tinha um murinho de concreto. Então a gente passava antes de entrar na aula aqui, ficava aquela turma inteira aqui na frente. Nossa, o professor de educação física, acho que é a professora G, o nome dele, trazia a gente fazer educação física aqui, tinha que dar volta no passeio público inteiro às vezes. Bom, antes existia a entrada pelos 4 cantos, né, ou até mesmo todo mundo pulava a muretinha ali e estava dentro já. Hoje, com essa grade, ficou com uma entrada única, né, então tem mais seguranças, como vocês vão ver hoje, e eu ainda vou contar 13 curiosidades sobre o parque. Então, a primeira. Inaugurado em 2 de maio de 1986, o passeio é o parque mais antigo da cidade. Foi criado para drenar um pântano, como eu já disse, a várzea do Rio Belém, e combater uma infestação de mosquitos, cobras e sapos que ficavam no fundo das mansões. Então as famílias doaram parte do terreno para fundar o parque, e que foi por muitos anos o principal ponto turístico da cidade. Atualmente o passeio público é um espaço de lazer, pesquisa, conservação e educação ambiental. Na década de 90, assim como hoje, tem os peixes ali, mas os peixes ficavam em meio a uma água tão verde, meio densa, parecia um lodo. E eu tenho lembrança disso, ver a água arejada ali, bonitinha hoje, né, dá até um orgulho. Fato 2. O passeio foi o primeiro zoológico da cidade. Entre os animais que já habitaram o parque, se destaca-se um urso, que morava numa gaiola nos fundos do parque. Tinha acesso dos lagos artificiais. Há relatos históricos que até um búfalo já morou lá. Mas com o tempo o espaço foi ficando pequeno, além de muito barulhento, e os primeiros animais começaram a ser transferidos em 1981 para o Zoológico Municipal de Curitiba. 1981 foi quando eu nasci. Bom, isso aqui é a lembrança minha, aquela pontezinha ali. Na época, às vezes a gente matava a aula, né? E a gente foi atravessar aquela ponte e estava tendo campanha política. Eu até lembro, hoje era o Pisato. E eles filmaram a gente atravessando ali aquela ponte. E no horário político, à noite, junto com a campanha, mostrava a gente correndo ali, pulandinho, matando a aula. E toda noite a propaganda política mostrava e entregava a gente ali matando a aula, mas fazer o que, né? Casa caiu e caiu bonito, todo dia sendo entregue. Curiosidade 3. No mesmo ano da inauguração, 19 de dezembro de 1986, foi acesa a primeira lâmpada elétrica de Curitiba, ali no passeio. A demonstração reuniu 3.000 pessoas na época, sendo que a população de Curitiba era de 30.000 pessoas. E hoje o parque abriga as principais aves, macacos, répteis e peixes. Curiosidade 4. Passeio público nem sempre foi público. Francisco Fontana foi o primeiro administrador do passeio público. A intenção dele era lucrar com o parque e por isso instalou um carrossel, que na época era chamado de Elegante Máquina de Cavalinhos. A ideia era elitizar o parque, que era central para os grandes barões que viviam na região. Após a mudança do governo, que passou a cobrar impostos pelos ganhos de Fontana, o administrador resolveu fechar os portões do parque. A população não gostou muito da atitude e invadiram o espaço, tornando-o efetivamente público a partir de 1888. Curiosidade 5. Todos os lagos do parque são artificiais. Embora o Rio Belém passe no local onde hoje é o parque, após a canalização ele passa por baixo do terreno. O passeio público tem 3 lagos artificiais, todos alimentados por poços e bombas. Um deles com pedalinho. Este ano eles passaram por reforma e agora estão sendo enchidos novamente. Curiosidade 6. O passeio público possui um terrário em que moram pelo menos 16 serpentes, entre elas uma cascavel, uma jiboia da Amazônia e algumas corn snakes típicas dos Estados Unidos. Todas as segundas-feiras, dia em que o parque fica fechado, algumas cobras são colocadas para tomar sol nas árvores que ficam em torno do terrário. Que medo, hein? 7. Recentemente reformado, o aquário do parque chama atenção pela construção, que já foi um coreto.
A parte de trás preserva uma gruta, uma construção original do início do século. Reaberto em 2017, o aquário é uma das oportunidades para ver peixes, tartarugas e molúsculos, alguns dos animais resgatados de tráfico de animais por órgãos ambientais. Curiosidade 8. O parque foi palco do primeiro voo de balão de uma mulher na cidade. O primeiro voo de uma mulher em balão em Curitiba, grande feito na época, hein? Foi em 21 de maio de 1909. Saindo do passeio público, a memória do balão Granada, de Maria Aida, foi eternizada como escultura de 5 metros no parquinho no local. O balão verdadeiro, por sua vez, após alcançar a altura de 970 metros e voar por 34 minutos, enroscou na torre da Igreja Matriz, hoje Catedral Basílica de Curitiba. Curiosidade 9. A vegetação do parque também não é nativa do local. Os plátanos, eucaliptos, paineira, xaxins e outras árvores do passeio público foram todos plantados no parque para que os barões que moravam na região no século XIX tivessem um ambiente europeu próximo à sua casa. Tá aí, ó, desde lá já tem as... Deixa pra lá. Vamos para a curiosidade 10, sem críticas. Além de ser uma casa permanente de muitos pássaros, o parque ainda serve como abrigo para animais em passagem por Curitiba. As árvores mais altas são povoadas por garças brancas em pleno processo de migração e escolhem habitualmente o passeio público para se reproduzir. As aves montam seus ninhos nas árvores do parque e permanecem no local até o final do mês de setembro. Essa é a área que a gente encontrou muitas aves, araras em exposição, muito belas, tranquilas. Uma lembrança minha é que quando a gente ia jogar bola, aos fundos do passeio público tem a casa do estudante e lá tinha uma quadra de futsal feita de asfalto. E a gente jogando bola lá sempre a gente via os macaquinhos passeando, justamente as aves, conforme descrito ali, narrado. Antigamente, na década de 90, era muito comum a gente ver assim, os animais utilizando o passeio público conforme foi falado. Lembro também, eu não tenho certeza se era um orangotango que ficava aqui. E toda vez que a galera parava para ver ele, eu já conhecia e parava para ver também, porque ele tinha mania, às vezes, de cuspir em quem estava vendo ele. Então eu já ficava meio longe e de olho, né? Sabia que dependendo do humor que ele estava, poderia acontecer algo inusitado ali. Então, era uma atração, né? Diferente, mas era uma atração. Curiosidade 11, né? Informação que eu tenho aqui todo sábado das 7 ao meio-dia no passeio. Tem uma feira de orgânicos da Prefeitura de Curitiba, onde são comercializados frutas, verduras, cosméticos, produtos minimamente processados, geleias, compotas, cereais, ovos, carnes e lanches veganos. Curiosidade 12 é que o portão principal, que foi iniciativa da prefeitura, foi construído em 1910, obedecendo um projeto inspirado na entrada do cemitério de cães de Asner. Eu vou botar aqui, não sei falar. Situado próximo a Paris. Que o desenho impressionara muito o engenheiro Cândido de Abreu, então prefeito de Curitiba na época. Poxa, isso eu não sabia, hein? E hoje, como as imagens estão demonstrando, o nível de segurança está bem alto aqui. Naquela época que não havia grades, a entrada era para tudo quanto é lado. Eu lembro que eu já fui assaltado aqui. Na verdade, não houve assalto porque não tinha o que levar, né? Eu era estudante. Talvez tenha me confundido que na época tinha muito office boys, né? Faziam pagamentos em bancos. Então, já andando por ali, assim, já levei arma na cara ali, pediram, olharam, viu que era só coisa de estudante, não levaram nada. Naquela época, eu lembro que iniciava-se os CDs e não tinha dinheiro para comprar, a gente ia ali no Shopping Miller e eu alugava CDs para escutar no som. Na época foi até eu lembro que era o CD do Legião Urbana, um CD duplo. Boa, mais um gatilho acionado aqui. Aqui a ponte que nos entregou sai numa ilha. Agora a ilha tá limpinha, bonitinha, extremamente. Naquela época eu digo que era até hostil, de tanto mato e árvore que tinha, né? Era bem diferente. Realmente hoje está muito agradável aqui de passear. E Curitiba, famosa por ser uma cidade, uma capital verde, né? O passeio público ele fica numa área central mesmo.
Bem, pode-se dizer que ali é o centro cívico, né, onde existe todo o palácio do governo, a prefeitura. Então, a gente encontrar todo esse espaço verde numa área central de uma cidade é o que torna o parque atraente. Hoje, um quiosque de sorvete, que já foi uma cabine de máquina 3x4, né? Naquela época se precisava muito das fotos 3x4 para documentos, para tudo. E passando por ali eu me lembrei e ainda tinha uma homenagem, né? Ali estava escrito homenagem ao seu Zé, que realmente na época é muito marcante. Eu lembro muito que passava todo dia por ali, dessas cabines em Curitiba com máquinas, não, né? Fala assim, foto 3x4, entrega em 1 hora, revelação em 1 hora. Era uma necessidade naquela época. Nesse dia os peixes estavam todos juntos aqui, nesse canto do lago. E mais ao fundo é uma garça? É uma garça, né? Tem que estudar, rapá. Uma dica é, se você comprar pipoca, guarde um pouquinho para dar pros peixes. Faz uma bagunça só. E você gosta desse tipo de conteúdo? Se gosta, deixe nos comentários que eu vou atrás de mais parques aí, filmar toda essa parte. Em Curitiba tem vários parques. Deixe o seu like, se não é inscrito no canal, se inscreva. E a dica 13 é para você que curte jogar um xadrez. Eu lembro que desde os anos 90 existem essas mesas aqui. Eu lembro de passar brincando nelas. E diz que toda tarde ela enche. Serve tanto para você jogar um papo fora, como jogar um xadrez e talvez até outras coisas, né? Então tá aí, ó, as mesinhas de xadrez, galera jogando um papo fora, ali jogando um baralho. O acesso agora único está ali na frente. Eu tô saindo aqui do passeio público, mas ainda vou mostrar para vocês um bônus que está fora do passeio público. Que nesse passeio você tem que visitar, né? Tanto para tirar foto ou até mesmo como lembrança. E ali naquele portão tem que dar uma corridinha que talvez o amor da tua vida possa estar ali. Porque pelo menos a minha estava. Bora lá pro Memorial Árabe. E do lado de fora do passeio público temos o Memorial Árabe. Homenageando a cultura do Oriente Médio, funciona como biblioteca especializada. O prédio lembra o estilo arquitetônico das edificações mouriscas, por elementos como a bobada, as colunas, os arcos e os vitrais. Com um pouco mais de 140 metros quadrados de área construída, o memorial tem o formato de um cubo. Está colocado sobre um espelho d'água no interior da sua construção. Sobre um pedestal de mármore está a escultura representativa do escritor Gibran Khalil Gibran. A praça também chama Gibran Khalil Gibran. Espero que tenha gostado desse passeio, as imagens. Foi feito sempre com muito carinho, muita alegria. Se inscreva no canal e vamos visitar mais parques no Curitiba Lado B. Valeu!